O que Robocop, De Volta para o Futuro, Gas Monkey Garage e Bonnie and Clyde têm em comum? E por que o mundo Hot Rod amanheceu mais triste no dia 6 de março de 2025? Eu estava preparando uma série de vídeos para lançar aqui no canal quando me deparei com a notícia da morte do Gene Winfield. Eu tenho uma viagem marcada para os Estados Unidos e um dos planos era justamente conhecer a casa-museu do Gene Winfield. Conhecer essa lenda de perto, mas não deu tempo. Quando eu vi uma verdadeira enxurrada de grandes nomes homenageando o Gene Winfield, eu lembrei da frase de um grande professor que eu tive. Cada atitude posta em prática gera reações que jamais se extinguem. Ou seja, o que você faz ecoa na eternidade. Se você já assistiu a algum desses programas do Discovery Turbo, como Gas Monkey Garage, chamado no Brasil de Dupla do Barulho, Overhauling ou Mestres do Metal, sabe que esses caras são referência. Mas e se eu te disser que existe a referência das referências? Este é Gene Winfield, ou Windy, como seus amigos o chamavam. Ele nasceu em 16 de junho de 1927, em Springfield, no estado do Missouri. Mas a sua história de verdade começa na Califórnia, onde a sua família se estabeleceu quando ele ainda era um bebê. O primeiro contato de Gene com o mundo dos automóveis veio através do seu pai, que era açougueiro, mas tinha também um food truck chamado Frank's Nickel Lunch. Entre entregas de carne e bate-papo ali nas oficinas locais, Gene foi absorvendo o espírito empreendedor e a paixão por automóveis. E ainda na adolescência, antes mesmo de ter habilitação, ele comprou seu primeiro automóvel, um Ford Coupé 1929. E ele mesmo já fez uma série de pinturas e modificações nesse primeiro carro dele, que serviu como um experimento que viraria uma obsessão pela vida toda. E logo em seguida ele comprou um Ford Roadster 1931, que era um verdadeiro ícone nos jovens da época. Sabe aqueles rabos de raposa que o pessoal dessa época pendurava nas antenas dos Hot Rods? Esse Roadster do Gene foi o primeiro a usar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Gene se alista na Marinha, onde serviu por 1 ano. Espertinho, esperou acabar a guerra para se alistar, né? Ele passou boa parte desse período no Japão, onde ele pôde testemunhar, então, a reconstrução desse país após o conflito. Foi no Japão que ele conheceu um grande mestre artesão chamado Hammer Happy, que era especialista em martelagem e conformação de metais. Que nome legal! Esse aprendizado teve um impacto direto na carreira do Gene, o que deu a ele uma perspectiva única sobre modelagem de carrocerias e técnicas de customização. Quando o Winfield então voltou para casa, em Modesto, na Califórnia, ele decidiu que ia transformar a paixão dele por automóveis em profissão. O único problema é que ele não tinha uma oficina. A solução que ele encontrou? Um galinheiro nos fundos da casa da mãe dele. Será que é por isso o rabo de raposa na antena do carro? E foi ali no galinheiro mesmo que ele começou a customizar carros. O primeiro projeto dele foi um Ford conversível 1946. O trabalho chamou bastante atenção e logo os vizinhos e amigos passaram a encomendar customizações para ele. Nos primeiros anos ele ainda fazia coisas básicas, né? Removia emblemas, modificava grades, para-choques, lanternas. Mas o sujeito inquieto como ele era, logo começou a experimentar muitas coisas, queria fazer modificações maiores, e uma dessas experimentações deu origem a um dos ícones das customizações dele, que era a pintura fade, com uma transição bem suave entre as cores, dando um estilo bem futurista até para a época. E a propaganda boca a boca ali foi tão forte que na década de 50 ele precisou expandir a oficina 3 vezes. Foi então que nasceu oficialmente a Winfield Custom Shop, um verdadeiro templo da customização. Nesse momento, Gene já estava ficando bastante conhecido e o impacto dele ia além das oficinas. Ele já estava ali ajudando a moldar toda uma cena hot rod nos Estados Unidos e que serviu de inspiração para o filme American Graffiti. Esse filme capturou a essência das ruas californianas e toda a rebeldia da época. À medida então que a reputação do Gene Winfield ia crescendo, ele foi ganhando bastante destaque nos principais eventos e revistas da época. Suas técnicas refinadas e customização impecável chamavam a atenção não só dos entusiastas, como também dos profissionais da indústria automotiva. Nas décadas de 50 e 60, as suas criações não só apareceram, como dominaram as capas de revistas como
Hot Rod Magazine e Road & Custom. Um dos projetos mais lendários e icônicos dessa época é o Jade Idol, um Mercury 56 que virou símbolo de todo esse movimento custom. Se você gosta só um pouquinho de Hot Rod, com certeza você já viu por aí em filmes, revistas, etc., um Mercury com teto rebaixado, paralamas alongados. Só que o Gene não era só um artista da customização, ele também gostava muito de velocidade. Nas lendárias corridas de alta velocidade de lagoas secas, como El Mirage e Bonneville Salt Flats, ele testava suas máquinas até o limite. Em 49, o seu primeiro Roadster, aquele do rabinho da raposa, né? Já atingiu 183 km por hora. E no ano seguinte, 193, quase duzentão, em 1949, cara. Numa banheira com rodas. E toda essa obsessão por velocidade influenciou fortemente o seu design, que misturava estilo e aerodinâmica. Nessa fase, o Gene já demonstrava que o negócio dele não era só seguir tendências, ele criava as tendências, o que fez com que ele recebesse os maiores prêmios de exposições da época, como o Grand National Roadster Show e o Autorama, onde seus carros facilmente se destacavam pela qualidade de acabamento impecável e pela criatividade sem limites do Gene. Nesse momento, o Gene já estava consolidado, então, como um dos maiores customizadores do planeta, e o seu nome já era sinônimo de inovação no mundo dos hot rods. Nessa época, o Enfield recebia encomendas até mesmo das grandes montadoras americanas. No lançamento do Pontiac Trans Am, a General Motors encomendou para ele uma série de acessórios, mandou um carro protótipo por avião até a oficina dele para que ele desenvolvesse alguns acessórios originais para o lançamento do Trans Am. Mas nos anos 60, o Gene já era um verdadeiro monstro do universo Hot Rod. Mas ele queria mais. Muito mais. Ao infinito e além! Ele acreditava que os designs futuristas que ele gostava muito de fazer tinham potencial para brilhar em um novo mercado: Hollywood. Mas como é que um customizador do interior da Califórnia poderia entrar num dos círculos mais fechados do mundo? Bom, Gene não era do tipo que aguardava convite. Ele pegou um dos seus projetos mais futuristas, colocou num reboque e dirigiu até Los Angeles, sem nenhum contato prévio. Chegou no portão da Fox Studios e mandou essa: "Ei, ouvi dizer que o departamento de transportes aí quer ver esse carro." E adivinha? O blefe funcionou, cara. Uma vez lá dentro, o Gene fez o que sabia fazer de melhor, né? Impressionou as pessoas certas. Ali ele conheceu coordenadores de veículos, diretores de arte, e assim ele entrou no radar da indústria cinematográfica. Em pouco tempo, ele já estava construindo máquinas que saíam da sua mente direto para a telona. Foram tantas criações que eu vou falar só dos mais icônicos. Para o filme Blade Runner de 1982, o Gene criou 25 carros, incluindo o lendário Spiner, o carro voador da polícia. Para a série Star Trek de 1966, ele projetou o Shuttlecraft Galileo, a icônica nave auxiliar da Enterprise. Para o filme Batman de 1966, ele modificou todos os veículos para a série de TV que foi estrelada pelo Adam West. A série A Feiticeira de 1964 teve um episódio exclusivo para estrelar a criação do Gene chamado Reactor. Para o filme Robocop de 87, o Gene Winfield criou o 6000 SUX, um carro tão cafona e exagerado quanto os próprios vilões do filme. Teve também a série Uncle, que ele customizou os veículos para os personagens da série. Em De Volta para o Futuro 2, o Gene precisou criar um DeLorean com menos de 200 quilos, para os takes em que o DeLorean decola e pousa. Esse DeLorean era totalmente feito em fibra de vidro, mas com as habilidades de pintura do Gene, ele conseguiu deixar com a aparência de aço inoxidável. O Gene também fabricou todos os carros para o filme Flintstones de 1994. Ele criou também uma réplica do carro de Bonnie and Clyde que foi usado em eventos e feiras de exposição. Teve também o filme Aparição de 1986. Quem lembra aí desse carro turbo sinistro sendo pilotado por Charlie Sheen na sessão da tarde? Além de cinema, Gene também trabalhou para várias ações de marketing e publicidade, criando os veículos mais malucos para as campanhas mais criativas da época. Mas por mais talentoso que Gene fosse, ele teve que lidar com uma constante em Hollywood:
orçamentos apertados e prazos impossíveis. Para as filmagens de Blade Runner, ele precisou construir 27 carros futuristas num prazo insano. Para dar conta, ele alugou mais 3 oficinas e contratou mais de 50 pessoas. Diante disso, muitas vezes ele precisava ser criativo além do design, reciclando materiais, utilizando peças de carros velhos para poder materializar as criações. Com o tempo, ele foi ficando amigo e próximo de várias estrelas de Hollywood. Ele conta inclusive que o Steve McQueen, a estrela de Bullitt, duvido que você não conhece, chegou até a testar um Chevy Camaro customizado por ele, mas acabou recusando porque achou a direção macia demais. Outro fã declarado de Winfield é o Jay Leno, o apresentador e colecionador de carros, que frequentemente exaltava o customizador, chamando-o de inspiração absoluta. Mas enquanto suas criações brilhavam lá em Hollywood, o Gene também estava dominando um outro universo, o dos brinquedos colecionáveis. Em 62, o Gene foi contratado pela Aluminium Model Toys para projetar kits de miniaturas, permitindo assim que crianças e entusiastas montassem versões reduzidas das suas criações. Os seus designs fizeram tantos sucessos que foram parar na Hot Wheels, que licenciou vários modelos. Se o Gene tivesse que ser definido em apenas uma palavra, eu apostaria em paixão. Mas só isso não basta para definir tudo que Gene representou. Ele era verdadeiramente obcecado por criar. Ele nunca encarou seu trabalho como uma obrigação. Para ele, era um prazer inigualável. O seu lema? Trabalho 7 dias por semana, 12 horas por dia. E não era exagero. Aos 97 anos, nos seus últimos dias, ele estava lá na sua oficina trabalhando e criando. Mas o legado de Gene vai muito além dos automóveis que ele criou. Ele foi um verdadeiro mestre, um mentor que trabalhou incansavelmente durante os últimos anos da sua vida para passar adiante todo o conhecimento. Diferentemente de muitos artesãos que escondem segredos às 7 chaves, o Gene fazia questão de compartilhar todo o conhecimento. Ele viajava o mundo todo dando workshops de metal shaping, pintura e design automotivo. Well, I'm wonderful. I'm getting along great. I just love it. I love life and I love teaching young people. So that's what I'm going to do for the rest of my life is keep teaching and having fun. O seu lema era muito simples. Todo dia é dia de escola. Ele nunca se aposentou, nunca quis descanso. Em eventos como o SEMA Show e o Detroit Autorama, era sempre uma das figuras mais aguardadas. Os carros que ele criava continuavam tendo destaque nesses eventos, mas a principal atração era ele mesmo. Ele sempre achava tempo para conversar com os fãs e incentivar os novos customizadores. Anybody in the car world, if they get started on a project and it seems like it's too tough or things are not going right for them, hang in there and stay with it and follow it all the way to the end and you'll be surprised and you'll be happy. That's my statement. Just hang in there and you'll be happy. Nos últimos anos, o Gene transformou a sua casa no deserto de Mojave, na Califórnia, em um verdadeiro templo da customização. A sua oficina, cheia de peças, histórias e projetos inacabados, se tornou um museu vivo, visitado por entusiastas do mundo todo. A Winfield Custom Shop saiu do galinheiro da casa da sua mãe para um dos nomes mais respeitados no universo Hot Rod. Com a sua partida, a comunidade Hot Rod sente um imenso vazio. Vários customizadores renomados prestaram imensas homenagens ao Gene, reforçando que o Winfield não era apenas um construtor de carros. Ele é uma verdadeira lenda que agora se tornou imortal. Billy Gibbons, da banda ZZ Top e amante de Hot Rods, declarou que Gene era um mago do metal. Seu talento é insubstituível. E o próprio Chip Foose, um dos customizadores mais conhecidos de hoje, declarou que sem Gene não estaríamos aqui. Nessa foto você pode ver o Jim Foose, pai do Chip Foose, trabalhando e aprendendo com o Gene Winfield. Gene Winfield não foi apenas um customizador, ele foi um visionário, um artista, um professor, mas acima de tudo, um homem que nunca perdeu o brilho nos olhos. Mesmo depois de quase um século de vida, ele nunca desacelerou. Trabalhou até seus últimos dias de vida
com a mesma energia e entusiasmo de quando era garoto, ainda lá no galinheiro da sua mãe. I'm having fun and my latest slogan is I'm just getting started. He's just getting started, so. Diferente de muitos profissionais que escondem as suas técnicas, o Gene acreditava era no compartilhamento do conhecimento. Fosse numa grande feira automotiva, numa oficina improvisada ou mesmo nos seus workshops pelo mundo, ele estava sempre pronto a ensinar. Isso era muito mais do que sobre carros. Era sobre comunidade, sobre paixão, sobre jamais desistir. Gene nunca ficou preso ao passado. Sempre buscava novas técnicas, novos materiais e novos desafios. Aos 90 anos ele dizia: "Meu novo slogan é: estou apenas começando." I'm just getting started. Esta é a verdadeira lição que ele deixa. Não importa se você é um artista, um mecânico, um engenheiro, um empresário ou qualquer outra coisa. Se você ama o que faz, nunca pare de evoluir. O mundo dos hot rods sente a sua falta, mas seu espírito continua vivo em cada carro feito com paixão, em cada detalhe ousado e cada customizador que decide desafiar as regras. Gene Winfield se foi, mas a sua história está longe de acabar. Thank you very much. Bye-bye for now.